Ele encontra-se em Lisboa há vários meses e eu, embora seja português, vivo no Brasil vai para 2 décadas, em São Paulo. Somos marido e marido há mais de 10 anos. Temos muita saudade, sobretudo à noite, quando pousamos a cabeça no travesseiro e, por companhia, vemos a outra fronha vazia. A distância cria inevitavelmente novos hábitos, sem querer, e começamos a arranjar maneiras de sobreviver à solidão e de manter bem unida essa linha invisível chamada amor. Ele começou a ler para mim à noite, espontaneamente, sem que tivéssemos combinado. Quis partilhar um livrinho, A Vida Mentirosa das Crianças, de uma autora portuguesa de que gosto bastante, Cláudia Lucachel, e que não se encontra publicado no Brasil. Ele sabia que eu queria muito lê-lo, por isso, em vez de enviá-lo por correio, resolveu lê-lo para mim por chamada de vídeo. Sei que iniciámos uma nova fase graças à distância e aos livros. Sei que tudo isto me fez amá-lo ainda mais. Estamos sempre nos reinventando. Penso que todas as histórias de amor são assim. Hoje li o teu conto no público e uma pergunta que eu te queria fazer que achei curioso é se tu recebes as histórias e depois as adaptas ou se sai tudo da tua cabeça, como é que é esse processo? É engraçado, é engraçado fazer essa pergunta precisamente sobre esse conto, porque esse conto, de facto, foi uma mensagem que eu recebi, que escrevi a partir de uma mensagem que recebi de um leitor que vive no Brasil e que, de facto, tem uma relação cá em Portugal, portanto, a pessoa com quem ele está vive cá em Portugal agora, e realmente aquilo aconteceu mais ou menos assim, e eu depois ficcionei em cima desse acontecimento, não é? De duas pessoas que estão afastadas e que começaram a ter este hábito de leitura às sextas-feiras à noite, porque o meu livro não estava publicado no Brasil, este livro A Vida Mentirosa das Crianças, e então o companheiro comprou aqui em Portugal e começou a ler para ele à noite. Mas foi uma coisa, um hábito totalmente por acaso. Tipo, ele, lá está, em vez de enviar o livro por correio, resolveu começar a lê-lo à noite. Eu achei aquilo extremamente bonito e achei Uhum. muito bonito, não é? Criar ali um novo hábito a partir de um livro meu, calhou ser o Sim, meu, porque sim, agora sei que eles estão a fazer com outros em duas pessoas que eu não conheço de lado nenhum, não tenho nenhuma relação, e achei uhum. muito querido e muito. Achei até comovente ele ter partilhado comigo que tinham começado esta nova rotina a partir de um livro que está aqui publicado em Portugal. E então, lá está, ele enviou-me essa história a contar muito, de uma forma muito rudimentar, não é? E eu Uhum. depois ficcionei um conto a partir disso, já inventando, já ficcionando em cima desse acontecimento. Mas posso dizer que, sei lá, 90% daquilo que eu escrevo todas as semanas para o público são de facto invenções totalmente minhas, que não têm Ok. nenhuma base. E às vezes até há comentários de pessoas muito engraçadas que dizem. Às vezes quando a coisa, por exemplo, quando são temas um bocadinho mais sexuais, às vezes há comentários um bocadinho acusatórios sobre mim. E eu acho muito curioso porque eu tanto escrevo, o sujeito enunciador dos contos, tanto é um homem como é uma mulher. E, portanto, Uhum. acharem que cada vez que é uma mulher, que seja mais ou menos da minha idade, uh, que seja biográfico, tem piada, porque, quer dizer, nem sequer a pessoa não para pensar um bocadinho, porque depois há tantos sujeitos diferentes, homens, mais velhos, mais novos, crianças, portanto, eu já escrevi com sujeitos enunciadores totalmente diferentes, portanto, mas é isso, 90% dos contos do público é de facto ficção. Muito raramente Ok. tenho a sorte de ter assim algum contacto de um leitor ou mesmo de alguma pessoa próxima que me fornece material para eu depois escrever. Ok, ok. Não, é que estava mesmo. Eu gostei muito, como gosto, aliás, de quase todos, mas, Obrigada. mas aquele estava mesmo muito, parecia mesmo real, era mesmo. Pronto, esse é E esse quase era. real, de facto. Ok, Esse é quase real. ok. Ok. Outra coisa que também ouvi tu, acho que o podcast é do público, 10.000 horas, se não me engano. É do público, sim. Sim. E Sim. tu no início falavas de ter começado a ter aulas de teatro e Uhum. que foi aí que tu tiveste assim, se calhar o primeiro, corrija-me se estiver enganado, mas o primeiro contacto com o livro, com livros de teatro, certo? De teatro, sim, de teatro eu realmente só tive contacto com dramaturgia quando já estava para aí no oitavo, nono ano, 14, 15 anos,
e comecei a ler textos dramatúrgicos que fazia em cena, que tinha a companhia de teatro na escola e que fazia também. Antes disso não havia, aliás, eu cresci numa casa com pouquíssimos livros e não havia um Shakespeare, que é normalmente aquele clássico que há na casa das pessoas, ou sei lá, um Molière, um Gil Vicente, não havia absolutamente nada destes autores, e portanto eu só tive esse contacto já com 14, 15 anos na escola, e precisamente não por uma busca literária, mas porque eu estava a fazê-los na escola. E aí comecei a ler por prática, ou seja, eu tinha interesse em ler para pôr em prática também. Ok. E depois ganhaste esse gosto por esse tipo de literatura e começaste a ler só mesmo pelo prazer e não tanto pela parte profissional? Ou Não, foi um na estilo que... realidade, é engraçado perguntares isso, não é? Porque na realidade a dramaturgia é muito pouco um canon, não é? Que se lê só por diversão. Normalmente é Exato. uma leitura muito especializada. Normalmente quem faz, ou é quem é ator, ou quem é encenador, ou quem está ligado de alguma forma aos estudos dramaturgicos, porque é uma literatura que depende muito do que é feito, não é? Digamos que é uma literatura de 50%, porque hoje 50% não depende só da imaginação do leitor, depende também da forma como aquilo vai ser montado. É um texto que normalmente não apela muito a uma leitura só de lazer, é mais de estudo e de perceber como é que aquele texto pode ter interesse para ser depois encenado. E portanto não é propriamente, eu leio de facto muita dramaturgia, mas porque tenho uma companhia de teatro, a Teatro Nacional 21, e estamos sempre à procura também de novos autores, até porque nós investimos muito em dramaturgia contemporânea portuguesa e vamos lendo muito material, mas lá está, sempre com o objetivo de um dia colocá-lo em cena, portanto não é muito não é o estilo de literatura que eu mais gosto de ler, sem dúvida que não. Então para quem não tem esse lado profissional, dirias que o melhor é mesmo, pronto, ir ao teatro, ou achas que mesmo assim pode haver algum interesse do público, né? de ler esses livros, para ler esses livros, né? Eu acho que sim, acho que pode haver todo o interesse e acho que é sobretudo também uma questão complementar, não é? Porque imagina, eu posso ter lido a peça ou o texto para cena antes de ir ver o espetáculo e depois quando vou ver já tenho uma relação muito diferente com o espetáculo, ou mesmo depois, não é? Ou posso não ir todo ao teatro ver aquilo e gostar de facto de ler peças de teatro, ou mesmo textos que são mais livres no sentido de que não são peças de teatro, são textos dramatúrgicos, aquilo que está mais próximo até da dramaturgia contemporânea, são textos muito mais de manifesto, de desconstrução narrativa, e portanto há de facto aí, mas é um nicho de leitores muito, muito pequeno, não é? Não é propriamente mainstream em termos de literatura, não é? Eu considero um público muito específico que vai gostar de ler dramaturgia. Ok. Não, isso é interessante, porque eu, por acaso, pronto, nós os três, nós somos três neste projeto e falei com uma das minhas colegas que um pouco sobre isso, se primeiro se ela alguma vez se tinha interessado por esse tipo de literatura, porque eu realmente nunca tinha e estava a tentar perceber um pouco isso que estava a dizer, se poderia ter esse interesse. Sim, quer dizer, só acrescentando uma coisa, por exemplo, eu também não posso estar a comparar dramaturgia contemporânea com, por exemplo, com leres um Shakespeare, ou leres um Molière, ou eventualmente até anterior, um Sófocles, não é? Leres tipo um Rei Édipo ou uma Antígona. É claro que são textos de qualidade literária incontestável, não é? E portanto vale imensa pena porque são objetos literários muito fortes do ponto de vista da arquitetura, do conteúdo, tudo, não é? E é por isso que são autores que continuam a ser feitos e hão de ser feitos sempre, desde que os livros não desapareçam porque não só as temáticas são absolutamente universais, como a própria construção literária vale por si só. Mas não é, lá está, são autores que são exceções no panorama da dramaturgia, não é o normal. Mesmo pensando, sei lá, por exemplo, dar um exemplo mais recente, estava a pensar no Pinter, mas o Harold Pinter também tem qualidade literária. Eu acho que o Pinter, como depende muito dos silêncios, os diálogos do Harold Pinter dependem muito daquilo que não está escrito, de facto eu acho que é um objeto muito mais interessante visto quando é encenado, e eu ensinei recentemente o Amante do Pinter, para o Teatro da Trindade, quando se vê aquilo montado,
percebe-se uma data de subtilezas que se calhar só na leitura não se vão conseguir ver. E, portanto, por exemplo, um Shakespeare já não tem isso. Para além de estar muito próximo da poesia, o texto é muito bonito, é muito bem arquitetado, é muito bem escrito, não é? É o tipo de leitura que eu não posso comparar. E lá está, são os dois Sim. dramaturgia, mas são coisas totalmente diferentes, são objetos totalmente diferentes. Sim, isso é quase como na música, não é? A música clássica hoje em dia se calhar também não é tão, Exatamente, é tão um ótimo mainstream. exemplo. É um E, ótimo exemplo. mas há Sim, autores que resistiram e continuam a ser tocados ainda hoje. Por acaso eu estava a exatamente. ouvir-te e estava a pensar nesse Sim, exemplo. claro, tu pensas, por exemplo, para mim, a pessoa que eu considero Deus na Terra, que é um Bach, não é? O Bach, eh, nunca deixará de ser ouvido, Uhum. porque é absolutamente é um compositor que produziu um trabalho absolutamente transcendental, não está condicionado nem sequer à nossa condição humana, acho que ele ultrapassa muito a nossa condição e portanto será sempre um objeto absolutamente magnífico, não há dúvida sobre isso. Uhum. Olha, se calhar então agora vou voltar um bocadinho atrás. Uhum. Já falámos aqui de alguns temas, mas eu agora interessava-me então começar pelo início, que seria onde é que, se te lembras de onde é que tu tiveste o primeiro contacto com a leitura e com os livros. Eu lembro muito bem, como te estava a dizer há bocadinho, porque havia pouquíssimos livros em minha casa, não havia esse hábito, essa prática da leitura. E lembro que dos poucos que eu tinha em casa, eu tinha um que me chamou a atenção, eu tinha pai 8 anos, talvez 7, 8, 9, por aí, naquela idade da escola primária. E reparei que os meus pais tinham um livro e que eu conhecia dos desenhos animados, que era o Tom Sawyer, do Mark Uhum. Twain. E aquilo, para uma criança da minha idade, eu tinha para aí, lá está, 8 anos por aí, um livro de 300 páginas que era até um objeto imponente, que eu comecei a ler e pensei, isto é muito longo, não é? Quer dizer, ainda lia de uma forma muito rudimentar, não era uma leitora nem pouco mais ou menos. E coincidiu levar esse objeto, o meu pai era motorista de veículos pesados na altura, e eu fui fazer uma viagem com ele para a Alemanha, fui sozinha com ele para a Alemanha, e andámos quase, sei lá, uns 15 dias, e ele veio o livro. E ele veio o livro e aconteceu um fenómeno absolutamente incrível. Eu acho que foi nessa viagem que eu me transformei numa leitora. Porque eu comecei a ler aquilo e eu não consegui parar. Eu comecei a ler e aquilo foi compulsivo. Li, estava completamente fascinada porque, de repente, eu acho que isto é muito uma experiência também de quem é um leitor e de quem gosta realmente de ler, percebi que havia ali uma outra forma de estar, uma outra dimensão que só me estava a ser possível aceder através de um livro. Claro que eu não tinha este vocabulário, nem sequer percebi o que é que estava a acontecer, simplesmente fiquei adita do objeto, não é? E só parei quando acabei e li esse livro nessa viagem e fiquei, epá, eu gosto mesmo disto, foi uma surpresa incrível, porque senti que queria ler mais. E queria ler mais, coincidiu com eu, depois nessa altura mudei de casa e felizmente fui morar num sítio relativamente perto de uma biblioteca e eu comecei a ir à biblioteca e a requisitar livros, muito pequena, pai, sei lá, 12 anos, e comecei eu a fazer muito aleatoriamente, porque eu não tinha recursos que me ajudassem nisso, portanto não havia internet na altura, porque agora teria sido muito mais fácil fazer um Google e, sei lá, dá para pôr tipo livro parecido com, e aparece-te uma lista, não é? Não havia isso, eu também timidamente podia também ter perguntado à bibliotecária, que era a forma de fazer Google na altura, era falar com o bibliotecário, não é? Mas eu não me ocorreu isso, era pequenina, e portanto comecei um bocado a escolher, muitas vezes até pelas capas, porque a maior parte dos nomes eu não conhecia, e depois fui fazendo o meu percurso aí, tanto lia uma coisa e depois percebi, ok, isto também deve ser interessante, e depois entrei ali na adolescência e comecei a fazer, como é normal dos adolescentes, a ler tudo o que era literatura erótica, desde o Harry Miller, da Anais Nin, portanto fiquei ali com fascínio e estava absolutamente deslumbrada, lá está, juntamente com a leitura da dramaturgia que coincidiu com esse período, porque eu estava a fazer teatro. Mas lá está, o primeiro contacto com os livros é este que eu me lembro, esta descoberta do Mark Twain ter ficado completamente. Aliás, eu tenho esse livro aqui guardado, é um objeto já velhote, porque já era dos meus pais, então é um livro já com uma cara que está assim um bocado já mal estimada e tudo, mas eu cada vez que, por acaso eu não sei onde é que ele está, eu tenho tantos livros aqui que eu não sei exatamente onde é que ele está, mas cada vez que o vejo, eu sinto essa coisa de, olha, cá está o objeto que me trouxe problemas para o resto da vida.
E tu, como escritora e como assídua leitora também, hum, como é que tu, a seguir como mãe também, co tentas ou não passar esse gosto para a tua filha e que, de certa forma, se tentas quase por exemplo, a minha mãe é professora de música Uhum, e ela tentava não me pôr pressão demasiada para nós, uhum. passava algumas coisas, mas não fazia um excesso, tentava não entrar no Sim, sim, excesso. sim, Como é que sim. tu fazias esse balanço e como é que Olha, passavas isso fazia à e tua filha? faço, fazia e faço, que a Francisca tem 9 anos e desde muito pequenininha houve uma coisa lá está que eu não tive e que achei que seria positivo, que é a própria relação com o objeto. Então ela muito pequenina, sei lá, com 1 ano e meio, 2 anos, eu comprava aqueles livros, que eu não vou dizer a marca, mas a gente sabe qual é que é, aqueles de capa dura, que são mesmo pensados para crianças, que têm só basicamente uma imagem e uma palavra, não é? E, e a criança vai vendo é o objeto e o nome do objeto. Também é um bocadinho de incentivar a própria leitura, ainda numa fase muito preliminar, obviamente. Até havia Uhum. uns que dava para levar para a banheira, que são insufláveis, mas já é um objeto livre, portanto a pessoa já está a folhear uma coisa que é só, mas é um livro. E portanto ela desde muito pequenina que teve acesso, além disso temos a casa cheíssima de livros, portanto a relação com os livros sempre foi muito cotidiana, digamos assim, e depois eu sinto que há de facto uma apetência, não sei se é por influência, não é isso, eu percebo o que é que tu estavas a dizer até sobre a tua mãe, eu tento não impingir isso, não carregar, o que eu faço muitas vezes são sugestões, não é? Há Uhum. livros que eu sei que são indicados agora para a idade dela e sugiro, mas agora também ela já entrou numa fase, com 9 anos, dela gosta de fazer as suas escolhas e que eu normalmente detesto, ela agora está numa fase que eu abomino, que é mangá, e tal, é Ah, tudo em mangá em inglês. Eu só fico contente porque está a praticar a leitura em inglês, porque de resto os conteúdos eu acho aterradores, aquilo é só violência, não tem, pronto, percebo o interesse artístico, obviamente, pela ilustração, mas uhum. em termos de conteúdo, aquilo é extremamente violento e não acho piada nenhuma aquela, mas pronto, lá está, também não digo não leias isso, controla apenas os conteúdos, mas já que ela gosta de ler e está a gostar de ler, agora esta faz isto, eu deixo e invisto em livros desses também. Mas, olha, eu por acaso, eu trouxe, porque sabia que íamos falar sobre algumas coisas desse tipo, eu trouxe uma coisa que tenho aqui, porque eu acho que este foi o livro o mais acertado que eu sugeri à Francisca. Ela era muito pequenina, se calhar com 4 aninhos, coisa assim, 4, 5 anos, que eu comecei por ler e que ela depois também, quando começou a ler, já o lia, inclusivamente lemos várias vezes este livro e ela até já sabia a história de cor. E é um livro, eu vou mostrar porque eu acho Sim, sim. lindíssimo, é a Árvore Generosa. Eu não estou a fazer publicidade nenhuma porque eu não recebo nada. Não recebo nada com À isto. vontade. Por acaso conheço o editor, que é muito querido e precisa imenso que compre livros, mas não estou a fazer publicidade. Que é da Bruá, a editora Bruá, e é um livro que se chama Árvore Generosa. E além das ilustrações serem muito bonitas, muito singelas, a história é magnífica porque é a história da relação de um homem, portanto, desde criança até envelhecer com uma árvore e tudo aquilo que ele passa. Portanto, a árvore começa por fornecer a parte da brincadeira, de trepar a árvore, de dormir a cesta na sombra, até passar a perceber que pode tirar frutos para vender os frutos, até resolver tirar a madeira para construir coisas com a madeira da árvore, até acabar num toco, já ele muito velho, portanto um toco que já não serve para nada e que ainda assim um toco lhe serve para se sentar, porque ele já não tem forças, já é muito velho e já não tem forças para fazer mais nada que não seja estar sossegado. E Uhum. portanto é uma história altamente comovente da relação do ser humano com a natureza, escrita de uma forma muito simples e é muito bonita mesmo, as ilustrações são muito bonitas, e eu lembro quando eu descobri este livro até através de um familiar, e quando lhe mostrei o livro, acho que fiquei se calhar mais comovida do que ela, mas lembro também da reação dela de uau, está aqui uma coisa, lá está, é a questão do livro ser há aqui um universo paralelo, não é? Que nós só temos mesmo através da leitura e através deste objeto que pode ser digital ou não, eu não tenho nada contra o digital, ainda Uhum. não estou a usufruir, mas não tenho nada contra isso. Mas é mesmo em termos de. Olha, é aquela pergunta que se faz muitas vezes de o que é que nós vemos quando estamos a ler. Há um título até com este. Há um título de um livro com este nome, e eu acho que é muito esta questão misteriosa, não é? O que é que nós vemos quando lemos? Porque cada um verá Uhum. o seu filme, mas estamos todos a ver alguma coisa
o que é misterioso, porque na realidade são só palavras que estão alinhadas, não é? E a verdade é que nos fazem fazer um filme na cabeça. E de facto, em relação à Francisca, voltando à Francisca, já dei aqui uma grande volta, eu sinto que ela é uma leitora, além de ser uma leitora, eu acho que também tem um problema porque ela escreve muito bem, eventualmente ainda vai parar a área também, embora ela diga que não está nada interessada em entrar na área da escrita, mas está lá uma apetência que é muito clara. Também o que é engraçado aqui é essa relação entre a leitura e a escrita, porque eu não acredito, há alguns casos, mas é muito raro, de escritores ou de autores que não leem. Quer dizer, há aqui uma relação, e por isso eu sinto, a Francisca se calhar gosta de escrever e tem uma certa apetência, provavelmente também características inatas, mas porque também gosta de ler, e portanto há aqui é o alimento da escrita, não é? Costuma dizer-se que até 50% do trabalho de escritor é ler, portanto, e acho que quanto mais cedo esse hábito estiver, nem é para serem escritores, quanto mais cedo o hábito da leitura for transmitido, não é? E a pessoa começar realmente a praticar, desenvolve outras competências intelectuais, não tenho qualquer dúvida sobre isso. E em termos da escolha dos livros para apresentar a filhos ou a crianças, eu sinto que, por exemplo, na escola, mesmo quando nós não somos muito crianças, mas ainda somos, que às vezes ou os livros são muito infantis ou passamos logo para os Lusíadas. E tu falavas um pouco nessa adaptação do livro à criança, Sim. mas quase sem passando a expressão, quase sem a chamar parva, não é? Pois é complicado, porque não há muita coisa naquela faixa intermédia, e que estás a falar entre a criança e o adolescente, não há muita literatura, então é isso, ou está abaixo, por exemplo, que é o que eu sinto que ela agora está acima a ler mangá, não acho que seja adequado para 9 anos, mas lá está, tudo o que está abaixo é muito infantiloide, e então há ali um gap, não sei por que motivo, se calhar até sei, porque de facto as crianças entre os 9, 11, 12 são muito indefinidas, não é? E é difícil escrever um texto que consiga, os próprios são muito instáveis em termos de gostos, não é? Um miúdo nessas idades normalmente gosta de uma coisa durante 2 ou 3 meses, a seguir já não liga nenhuma, tem uma capacidade de estar já sempre em mudança. Não sei se é isso, mas de facto não há muitos livros nessa faixa entre a criança e a chamada literatura infanto-juvenil. Nós não temos um mercado muito alargado. Então agora se calhar ia passar mais para aqui para os hábitos de leitura, onde eu gostava de perguntar, quando lês um livro, quais é que são assim os teus hábitos, seja se calhar às vezes o sítio onde lês, ou esses pequenos hábitos que todos temos, e gostava de saber os teus. Pronto, se calhar começo pela relação com o objeto, que é péssima, eu sou uma terrorista de livros. eu risco, eu dobro, eu atiro o livro para um sítio qualquer, eu não tenho nada aquela coisa, há muitas pessoas que têm de relação quase sagrada com o objeto livro, eu adoro os livros, mesmo o objeto, nem sequer falo do conteúdo, mas acho que é um objeto que é feito para ser usado, não é aquela coisa que é para pôr na estante ou para estar arrumado no sítio, é para ser usado. E, portanto, foi o que eu comprei e, portanto, eu faço aquilo que eu quiser. Assim, com essa liberdade, seja com que livro for. E também eu acho que isso foi-me desmistificado na altura da faculdade. O primeiro ano que eu tive de faculdade em estudos portugueses, apanhei com o professor o Rui Zinc. E o Rui Zinc dava uma cadeira que era muito descomplexada, que era métodos, eu não me lembro como é que ele se chamava, era uma espécie de métodos para estudar, ou métodos de abordagem ao estudo, era assim uma coisa muito, muito preliminar no curso. E eu lembro de uma aula que foi absolutamente inesquecível. Ele tinha um livro e disse assim: mas eu não sei que relação é que vocês têm com os livros, mas os livros não são sagrados. Eu sei que vocês vêm para aqui e são estudantes de literatura e vêm com aquela coisa, isto é tudo sagrado, mas não são. Por exemplo, reparem como é que eu trato os meus livros. E começou a abrir os livros dele e tinha tudo riscado, folhas arrancadas, aquilo estava uma desgraça, tipo, completamente usado, parecia que tinha sido encontrado no lixo, com marcadores. Aí ele até dizia: estes marcadores, aqueles fluorescentes, isto é bom porque isto está para marcar com várias cores diferentes. E muitas pessoas na sala, tipo, oh, que horror, tipo, ele está a sublinhar um Homero, heresia total. E depois dizia mais do que isto, dizia: eu é que comprei o livro,
eu é que sei como é que eu vou usar. E portanto, se eu me apetecer dar um pontapé, isto foi mesmo assim icónico. E começou a dar pontapés no livro na minha mão. E eu e muita gente gostava, éramos miúdos, não é? 19, 20 anos. E assim, este tipo ou é completamente insano ou há aqui algum sentido naquilo que está a dizer. Eu na altura acho que não percebi bem, porque lá está, ainda tinha uma relação muito respeitosa com os livros. Mas anos depois percebi que de facto, não é, claro que não é dar pontapés nos livros nem Sim, arriscar, sim. não é isso. Não é isso. Aqui a questão é cada um utilizar o livro como acha que lhe dá jeito. Como é que tira o mais importante do livro, se é sublinhado, se é marcado, ou não. Há pessoas que gostam de ter aquilo tudo limpinho, ou fazem com um lápis muito fininho. Pronto, eu sou realmente da facção terrorista que risca, dobra, tudo. Tipo, não há limites. Depois, estavas a perguntar dos sítios onde eu leio. Não te consigo dizer, é onde calha. Basicamente, eu não tenho sítio, claro que leio se calhar mais à noite, por exemplo, na cama. Já descobri várias posições, cada vez acho que ganho mais estratégia para ler, porque quem costuma ler na cama sabe que há um lado do corpo que fica dormente ao fim de um certo tempo, Sim, e sim. portanto tem que estar sempre, uma pessoa está sempre a mudar de posição, mas eu gosto de ler, parece que. Eu também gosto de escrever deitada, inclusivamente, que é uma coisa que há muitos autores que falam nisto também. Gosto mais de escrever deitada do que escrever sentada, porque acho que há aqui qualquer coisa, e isto é inevitável, nós escrevemos e somos um corpo, não é? Não somos só uma cabeça. E a forma como nós temos o corpo influencia o nosso raciocínio. E eu escrevo muitas vezes no telefone, por exemplo, posso dizer, os contos do público são maioritariamente escritos no Word que eu tenho no telefone. E muitas vezes, lá está, há uma descontração que lá está, para o ato da escrita não ser, eu agora vou escrever. Nem sequer há isso. Eu de repente já estou a escrever e, portanto, depois é claro que eu edito e retrabalho no computador, né? Escrevo muito o grosso, portanto, assim, o mainstream disparate, aquilo que é principal do texto, assim, no telefone, e depois então é que envio por e-mail para o computador e edito e reescrevo. Mas sinto que essa relação, e se calhar é exatamente igual com a escrita ou com a leitura, portanto, é quando calha, eu não tenho horas marcadas, portanto, é quando calha, embora no caso da escrita não é só quando calha, porque eu tenho deadlines para entregar e, portanto, eu sei, por exemplo, o público eu tenho que mandar no máximo ao domingo, a publicação de poesia tem que mandar no máximo ao sábado, portanto, eu tenho uma série de deadlines semanais que eu sei que tenho que cumprir. Mas ainda assim, tudo o resto que é só projetos meus pessoais, eu escrevo, não é aquela coisa de inspiração, não é quando não é apetecer, não é isso. Sei que tenho um período do dia para escrever e, portanto, utilizo conforme me dá jeito. E por isso a leitura também é muito isso. Tipo, agora apetece-me, mesmo para descansar da escrita, a leitura funciona muito também para isso. Tipo, imagina, estou 2 horas a escrever de manhã e depois faço uma pausa para comer ou para descansar um bocado mesmo a cabeça e depois leio no resto do tempo. Porque lá está relacionado, mas o cérebro já está a fazer outra atividade. Completamente. Então, dá-me só aqui um segundinho. Ok. Outras, em termos dos hábitos de leitura, tinha aqui uma outra coisa muito específica que eu te gostava de perguntar, que é, por exemplo, em relação a ler livros em simultâneo. Tu és uma pessoa que lê só um livro e só um livro ou vários ao Não. mesmo tempo? Quem me dera ser dessas pessoas sãs mentalmente que leem só um livro. Não, é muito, e cada vez mais eu acho com não sei, não ia dizer com a idade, que é para não parecer velhota, mas com o hábito destas rotinas, tanto de ler tanto da escrita como da leitura, o que acontece é, imagina, eu começo a ler uma coisa, mas, por exemplo, estou a ler os contos da Ana Cássia Rebelo, que é um livro que saiu recentemente, que se chama Babilónia, e estou em simultâneo a ler um ensaio, O Infinito do Junco, O Infinito num Junco, que é, lá está, tem algum lado ficcionado, mas é sobretudo um ensaio, e estou a reler o Bartleby porque estou a fazer uma reescrita do Bartleby para a cena e, portanto, vou gerindo, por exemplo, é neste momento, mas eu tenho sempre assim 2 ou 3 ou 4 em que eu estou a ler em simultâneo. E muitas vezes abandono, nomeadamente na prosa de ficção narrativa, abandono ao fim de 30, 40 páginas, quando não me interessa, não leio até ao fim, não faço o mínimo sacrifício por isso. Porque sei, há tantas coisas boas para ler,
que eu não, Aham, não vou não estar a vale a pena. investir tempo em. Não vale a pena investir numa coisa que eu percebo, lá está. E os livros, estou ao fim de 40, 50 páginas, tu percebes, isto não me agrada. Não quer dizer que seja bom ou mau, mas eu não, ou se calhar não é Uhum. o momento certo para o leres. E portanto não vale a pena estar a investir naquilo, não, a não ser que seja por questões profissionais obrigatório, porque senão não vale mesmo a pena. A última pergunta que queria fazer era como é que tu escolhes os livros que lês, se pronto, como é que escolhes o próximo livro que vais ler? Como é que é o teu processo? É o que eu estava a dizer há bocado sobre a questão da pesquisa, não é? Nós temos agora esta ferramenta incrível que é a internet e mesmo algumas publicações literárias. O que eu faço normalmente é, muitas coisas são sugestões, não é? De colegas escritores, das próprias editoras. Tenho a felicidade de algumas editoras também me mandarem alguns livros que percebem que entram na minha linha de escrita também, e portanto são livros que eu vou consumindo com alguma regularidade. E depois é aquilo que eu vou estando atenta e vou percebendo que me pode interessar, Uhum. não é? E depois algumas autoras, por exemplo, saiu agora o novo livro da Sally Rooney, que eu gosto imenso do trabalho, e vi ontem que tinha saído e já pensei, bom, já tenho aqui um bombom para o próximo mês, e é isso, basicamente, é estar atenta ao tipo de autores que eu gosto, e sempre que aparece algo novo que entra no mesmo, na mesma linha de escrita que também eu gosto. E, portanto, mas é isso, basicamente é estar atenta e receber muitas sugestões, porque felizmente relaciono com várias pessoas que também são leitores e que, portanto, me vão dando sugestões que são boas e que também sabem que eu gosto. Para terminar, pedimos à Cláudia que nos trouxesse um texto à sua escolha e o lesse para nós. O que vais ouvir a seguir é um poema do seu livro Beber pela Garrafa. Ok, vou ler este poema então. Quis tanto acreditar na tua vinda para me resgatar do entorpecimento, para me salvar do escuro cavo no peito, para me purificar com amor lavado, ressuscitando-me. Só depois percebi que a luz efêmera que trouxeste era um fósforo, iluminando de novo um anjo negro. Quem me dera ser mulher em vez deste par de migalhas na algibeira. Pronto.